concursos. Estamos aqui na nossa aula de Código de Processo Civil, a primeira aula de Código de Processo Civil, preparatório para o concurso de Oficial de Justiça, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 2023. Muito bem, pessoal. Artigo 1º até o artigo 11, né? Código de Processo Civil. Muito bem. O que é o Código de Processo Civil? Né? Vou fazer uma introdução aí para... evidentemente, o concurso de oficial de justiça não exige nível superior específico em direito. Então, você aí, aluno, não tem obrigação de ter formação em direito. Muito bem. O Código de Processo Civil é, na verdade, um conjunto, né, de normas contidas nos artigos do Código de Processo Civil, que na verdade é uma lei, né? Que estabelece quais são as regras e procedimentos a serem seguidos por juízes, pelas partes, né, quem está entrando com a ação, sofrendo a ação, pelo Ministério Público, pelos advogados, enfim, por todos os envolvidos, inclusive testemunhas, não é? Auxiliares do juízo, como é também o oficial de justiça. Processo civil, o Código de Processo Civil, evidentemente, é uma ferramenta não apenas útil, mas totalmente necessária para estabelecer regras. Ela normatiza os procedimentos. Normatiza porque é uma norma, uma regra, tá certo? Que deve ser seguida por todos os envolvidos num processo. O artigo 1º do Código de Processo Civil diz que o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil. Ou seja, é um código de processo constitucional e constitucionalizado. Ou seja, ele deve obedecer a todas as regras constitucionais. Então, o Código de Processo Civil deve estar em consonância, né, em harmonia, consonância, som, o mesmo som, em harmonia com os princípios e direitos fundamentais previstos na Constituição, promulgada em 1988. Né? Já sofreu muitas modificações, mas é a mesma Constituição. Significa que todas as normas do CPC, a gente vai falar Código de Processo Civil, CPC, devem ser interpretadas e aplicadas de acordo com os valores constitucionais, e não apenas valores, mas princípios fundamentais, né, para a proteção dos direitos fundamentais das partes envolvidas no processo. O processo civil é ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores da Constituição. O artigo 2º diz que o processo começa por iniciativa da parte. Isso significa que o Estado, num Código de Processo Civil, ele estabelece as regras, né, para se resolver conflitos de natureza civil. Né? Muito bem. E ele começa por iniciativa da parte. Isso significa que o juiz, ele espera, o judiciário, ele espera a provocação de uma parte para então ele intervir, tá? Uma vez provocado pela parte que exerce o seu direito de ação, né? A parte vai entrar com um processo, vai mover uma ação. Ação aí é sinônimo de demanda, né? Sinônimo de a gente chama o processo. O meu processo, o que corre lá são os autos, as folhas do processo, né? Nos autos do processo tem a minha demanda, o meu pedido, aquilo que eu estou demandando, tá? Então ele começa por iniciativa da parte, geralmente através de uma petição inicial, ok? Com a petição inicial eu comunico o judiciário, comunico o Estado juiz, ok? O juiz natural daquela causa, eu comunico que eu tenho uma demanda, eu tenho uma pendência que quero que seja resolvida. Por fim, pode ser que seja favorável a mim ou a parte contra quem eu demando, ou pode ser que nenhuma das partes ganhe nada. E como que ele se desenvolve? Um impulso é oficial, ou seja, no momento em que alguém manifesta o seu interesse em mover uma ação, um processo contra alguém,
A partir daí, o juiz tem que analisar o meu pedido, saber se os pressupostos legais estão todos atendidos. Portanto, ele faz isso por impulso oficial. E na medida em que ele fez isso, o juiz sabe, através do Código de Processo Civil, quais são as etapas a serem seguidas, né? Verificar se a documentação está em ordem, se nada falta. Se não é necessário que a parte, né, que está demandando, entrando com a ação, se ela não precisa suprir o processo. Então, sanear o processo, deixá-lo com saúde para que ela tenha prosseguimento, é o papel do juiz, tá? Muito bem. A partir daí, ele vai determinar que seja intimada uma parte, citada uma parte, e o impulso é oficial, ou seja, manifesta a parte a sua vontade e o juiz vai direcionar para que o processo tenha o andamento dentro das regras previstas no Código de Processo Civil para que ele chegue a um bom termo, certo? Considerando as leis, as normas previstas nas leis, tá? Muito bem. Artigo 3º. Não se excluirá da apreciação jurisdicional. Veja que essa palavra juris, né? Juris é direito. Dicional vem de dizer, né? Então, não se excluirá da apreciação jurisdicional, ou seja, aquele que diz o direito, que é o juiz, né? Que é o poder judiciário, na verdade, então, judiciário. Então, não se excluirá da apreciação do judiciário ameaça ou lesão a direito. Ou seja, não é possível que uma pessoa não possa recorrer ao poder juiz, ao Estado, através do poder judiciário, para que ele possa dizer quem tem direito. Então, eu não posso ser cerceado no meu direito de mover uma ação e de ter esse caso que eu levo para o juiz julgado, tá? Então, estabelece o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Significa que nenhum direito ameaçado ou lesado pode ser excluído da apreciação do judiciário. Em outras palavras, todas as pessoas têm acesso, né, tem o direito de recorrer ao Poder Judiciário para buscar a proteção de seus direitos, né, quando eles estiverem em risco. Eu vou procurar o quê? Proteção do direito. O que é isso? A tutela jurisdicional. Ok, então? O artigo 3º está falando sobre a tutela jurisdicional, a inafastabilidade da jurisdição, do meu direito de recorrer ao judiciário. Parágrafo 1º, parágrafo 2º desse artigo aqui, do artigo 3º, né? Vamos lá. É permitida a arbitragem na forma da lei. Muito bem. Muitas vezes as partes que estão em conflito, elas vão eleger um árbitro externo ao judiciário, ok? Esse árbitro, ele é um meio alternativo de resolução das disputas sem que se recorra ao judiciário, com toda a morosidade que muitas vezes o judiciário pode ter, não é? Então, esse painel de árbitro é a arbitragem. É um escritório especializado, uma empresa especializada em solução de conflito, né? Muito bem. A arbitragem só é permitida quando prevista em lei. Veja aqui que o Código de Processo Civil, CPC, prevê a arbitragem. O que acontece se as partes recorrerem à arbitragem? Elas são obrigadas a aceitar a solução dada por esse árbitro, certo? Caso contrário, a parte que se sentiu lesada pelo não cumprimento da determinação, né, da carta de arbitragem,
ele vai utilizar-se dessa carta para recorrer ao judiciário, que vai reconhecer aquilo como se fosse uma decisão de arbitragem, e através dessa carta o judiciário vai poder forçar a outra parte que não está querendo cumprir com a sua parte para que cumpra, tá? É como se fosse uma sentença de um juiz, uma carta de arbitragem. Parágrafo 2º diz assim: o Estado promoverá sempre que possível a solução consensual dos conflitos. Significa o seguinte: sempre o Estado, né, através do juiz e através inclusive das partes, devem sempre promover a solução consensual, ou seja, vai conciliar. É por isso que o juiz vai estar sempre designando audiências de conciliação. Quando eu entro com um pedido, uma demanda judiciária, o juiz encaminha a um setor de conciliação que marca uma audiência. Inclusive na intimação, na citação, vai a menção de que a conciliação só não vai acontecer caso ambas as partes abram mão, né, e não queiram conciliar, porque diz que é irreconciliável, né? Ok, então? Parágrafo 3º. A conciliação, a mediação, geralmente o juiz manda para mediação, tá? A conciliação é algo que o juiz pode sempre fazer no início de qualquer audiência ou mesmo durante o processo. O juiz pode questionar as partes se não tem a possibilidade de fazerem um acordo. A mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimuladas por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, que é o promotor de justiça, inclusive no curso do processo judicial, como eu acabei de falar. O processo está em andamento. Então, a conciliação, a mediação, a solução consensual, ela vai poder ser acionada em qualquer momento do processo, no começo, no meio, no fim, tá? Até mesmo antes de dar a sentença, o juiz pode tentar a conciliação. Artigo 4º, não é já parágrafo não, né? O artigo 3º tem o parágrafo 1º, 2º e 3º. Artigo 4º diz que as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Estamos falando aqui da celeridade processual. Todas as partes têm direito a obter num prazo razoável, ou seja, num prazo célere, rápido, a solução integral, total do mérito. O que é uma decisão de mérito, pessoal? Imagine o seguinte, ó, o fulano A está demandando, né, entrando com uma ação contra um fulano B por conta de um acidente entre veículos, né? E esse fulano A se diz na razão e que teve um prejuízo e quer o ressarcimento desse prejuízo. Mas veja, ao entrar com a ação, a outra parte vai ser citada, vai ser convidada para uma audiência, né, que na verdade é obrigatória, de conciliação. Caso haja essa audiência de conciliação, geralmente a partir da conciliação, a outra parte, a parte demandada, tem 15 dias úteis, se não houver um acordo, um consenso, para entrar com sua defesa, que é chamada de contestação. Tá? Eu estou me adiantando de coisas que o próprio Código de Processo Civil já vai nos ensinar, mas aí a gente vai dialogando para explicar para vocês o passo a passo de como as coisas funcionam. Então vamos lá, solução integral de mérito. O que significa isso? Quando eu entro com a ação, a outra parte, ela vai se defender e ao final, o que eu quero com esse processo? Que o juiz dê uma sentença. Uma sentença de mérito. O que é a sentença de mérito? É dizer quem tem razão, se sou eu, o A, ou o B que está sofrendo a ação. Essa sentença de mérito, ela vai dizer qual é a condenação da parte, ok? Ela vai dizer, inclusive, qual o valor e vai dar liquidez a essa sentença de mérito, tá? Dizer como que ela deve ser satisfeita. Muito bem. Só que pode ser que aquela parte condenada, ela recorra e ao final perca, inclusive, né?
vai para um grau de recurso, é um direito que a pessoa tem de recorrer, né, a uma instância superior, é chamado duplo grau de jurisdição, né? Quando uma pessoa recorre de uma sentença, ele está fazendo uso e recorrendo ao duplo grau de jurisdição. Ou seja, não significa que porque um juiz deu uma decisão, uma sentença, ou seja, disse o direito, que eu tenho que me conformar com ela. Como existe o duplo grau de jurisdição, eu vou apelar dessa sentença, isso vai para um colegiado, né, de juízes ou desembargadores que vão decidir se aquela decisão daquele juiz singular, ao falar em juiz singular, estamos falando do juiz da primeira, né, da primeira instância, que é aquela instância primeira a quem eu recorri buscando o meu direito. É um juiz único, um juiz só, que vai dar a sentença de mérito. Se houver um recurso, esse recurso vai ser apreciado por um colegiado, um grupo de juízes, na verdade, chamado muitas vezes de desembargadores, que vão decidir se aquela decisão será revista ou não, reformada ou não. Ela pode ser reformada totalmente ou em parte, pode haver modificação da sentença. Vamos imaginar que todos os recursos possíveis de um processo tenham se esgotado. Quando isso acontece, decorre um prazo ali para que isso aconteça. Então, nós temos uma coisa que a gente vai falar muito ao longo desse curso aqui de Código de Processo Civil, nós vamos ter, além da sentença de mérito, nós vamos ter o trânsito. Trânsito em julgado. O que é o trânsito em julgado? É quando eu tenho uma sentença de mérito que se tornou irrecorrível, ou seja, decorreu o prazo daquela parte recorrer a uma instância superior contra aquela decisão de um juiz singular ou de um colegiado, né? Se eu já apelei. E aí, transitado em julgado, eu tenho então um documento, certo? Que é um título judicial. Eu tenho uma sentença de mérito transitada em julgado, que é um título judicial. Com ele, eu posso buscar a satisfação do crédito que eu tenho com relação àquela pessoa. Esse crédito não precisa ser financeiro. Pode ser que eu tenha uma sentença que obrigue uma pessoa a podar uma árvore, por exemplo, né? Ou fazer uma reforma num muro ou numa casa. Enfim. Aí eu vou procurar a satisfação. E eu vou então executar aquela sentença, e aí o Estado, né, através do Poder Judiciário, vai tomar as medidas previstas no Código de Processo Civil para que a outra parte seja intimada dentro de um prazo legal previsto no Código de Processo Civil, para que ela satisfaça, cumpra com a decisão judicial. Se ela não cumprir, o Estado vai poder mover, tomar atitudes para tentar ressarcir ou fazer cumprir aquela decisão, tá bom? Olha só, hein? É importante para vocês que estão estudando aqui o Código de Processo Civil, que neste momento aqui no artigo 4º, você reassista essa aula aqui para que você já entenda como é que um processo funciona na justiça. Se você não tem formação em direito, esse artigo 4º aqui, essas explicações que eu acabei de dar são importantes, tá? Não fica achando, isso aqui é um exagero do professor que está explicando demais. Não é, não. Artigo 5º. Aquele que de qualquer forma participa do processo, de qualquer forma, deve comportar-se de acordo com a boa-fé. É o princípio da boa-fé processual. As partes têm a obrigação de agir com boa-fé, com honestidade, com ética. Caso contrário, elas poderão ser inclusive punidas, tá? Princípio da boa-fé. Artigo 6º. Todos os sujeitos do processo
Todos eles, né, as partes, juízes, promotores, advogados, devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, ou seja, com celeridade, uma decisão de mérito justa e efetiva. É a sentença do juiz, né, que vai dizer o mérito, quem tem razão e quem não tem, de forma que seja uma sentença justa e efetiva. Todas as partes têm que colaborar. Artigo 7º. É assegurada às partes, né? Partes, quem está entrando com a ação, quem está sofrendo a ação. Veja que é possível que mais de uma pessoa esteja de um dos lados da ação, que é o chamado de polo ativo. Polo ativo é aquele que procurou o judiciário, né, em busca de um direito, tá? E o polo passivo é aquele que está sofrendo a ação, contra quem eu entrei a ação. Polo ativo e polo passivo. Pode ser que no polo ativo eu tenha mais de uma pessoa física ou jurídica, e no polo passivo também, tá? Pode ser que isso ocorra. A gente vai ver isso no momento oportuno ao estudar aqui o Código de Processo Civil, tá certo? É assegurado às partes paridades de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, ou seja, é o princípio da igualdade, chamado princípio da isonomia. É o princípio da igualdade, né, entre as partes. Então, direitos, né, com relação ao exercício de direito, aos meios de defesa, né, todos têm que ter meios iguais, equivalentes de defesa. Ao ônus, né? Ou seja, o que cabe a um, o que cabe ao outro fazer. Aos deveres, a aplicação de sanções processuais. Muitas vezes, sanções, ou seja, são medidas que o juiz toma para que a outra parte cumpra aquilo que a lei determina. E olha só o que diz: compete ao juiz zelar, cuidar pelo efetivo contraditório, ou seja, zelar para que tudo que for acontecendo no processo, e uma manifestação de uma parte deve corresponder também a um prazo para que a outra parte se manifeste. Ok? Esse é o contraditório, dar a oportunidade para a outra contraditar, ou seja, falar, ditar, dizer algo contra aquilo que foi alegado por uma das partes. O artigo 8º, a gente vai até o 11 aqui nesta aulinha, tá? Firmes aí, hein? O artigo 8º diz que ao aplicar o ordenamento jurídico, ou seja, o conjunto, né? O conjunto de leis é que compõe o ordenamento jurídico. O juiz atenderá aos fins sociais, é o fim social, né, que toda lei tem, né, é um princípio constitucional, né, atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, ou seja, para que todos possam receber aquilo que lhe é de direito para o bem de toda uma coletividade, resguardando, ou seja, preservando e promovendo a dignidade da pessoa humana sempre e observando a proporcionalidade. Aqui está falando sobre o princípio da proporcionalidade, o princípio da razoabilidade, o princípio da legalidade, publicidade e eficiência. São princípios, tá, constitucionais. A legalidade, né, inclusive está previsto lá na Constituição, no artigo 41, o famoso LIMP, né, que são os princípios constitucionais: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses são princípios constitucionais. O artigo 8º, ele traz o princípio da proporcionalidade, da razoabilidade, da legalidade, da publicidade e eficiência. Então seria o PREUP, né? O PRIUP, o princípio atende à dignidade da pessoa humana também, ó, DPRL, PE. Então a gente pode guardar assim, ó, quais são os princípios
do artigo 8º, né? Os fins sociais, princípio da exigência do bem comum, dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade, da razoabilidade, da legalidade, da publicidade e da eficiência. O LIMP é um princípio são princípios constitucionais previstos lá na Constituição. Artigo 9º. Não se proferirá decisão, está falando do juiz aqui, contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. A regra, isso aqui é uma regra geral, tá? Uma regra geral. Ela pode ser afastada em determinados momentos, em alguns momentos específicos, tá? Mas de regra não se profere uma decisão sem que a outra parte seja previamente ouvida. Artigo 9º, né? Então, parágrafo único, o disposto do caput não se aplica, tá vendo? Não é um princípio absoluto. Não é um princípio absoluto, não. É um princípio, né, relativo. Ok? Ó, não se aplica a tutela provisória de urgência. A gente vai explicar a questão da tutela no momento mais oportuno, certo, pessoal? Mas o que em linhas gerais, é a tutela? Veja, quando você exerce o seu direito de ação, a outra parte vai ser citada, vai apresentar a sua defesa, certo? E lá ao final o juiz vai dar uma sentença, depois de todo o processo, uma sentença de mérito. Vai dizer quem tem o direito. Só que há algumas situações em que estão presentes pressupostos que a própria lei, o Código de Processo Civil, prevê para que o juiz conceda a tutela, ou seja, ele diga o direito que aquela pessoa tem antes sequer de citar a outra pessoa para que ela fique sabendo do processo. Ele já concede àquela pessoa que entrou com a ação uma tutela que vai ser provisória. Vamos dar um exemplo aqui de tutela provisória. Digamos que um sujeito A, certo? Arcângelo aqui no caso, teve o seu nome negativado por um banco e negativou por conta de uma dívida que eu nem fiz. Fizeram em meu nome e eu nem tinha conhecimento disso. Ou que, por exemplo, eu esteja entrando com uma ação porque uma empresa faturou um determinado produto, emitiu uma duplicata, né? Duplicata tem valor como se fosse um cheque, e depois protestou, né? Essa empresa B, ou esse banco, protestou essa duplicata, negativando o meu nome junto aos órgãos, ao Serviço de Proteção ao Crédito, o Serasa, né? E outros órgãos aí de proteção ao crédito. Muito bem. O que eu faço? Eu entro com uma ação mostrando para o juiz, olha, nunca adquiri, nunca comprei nada daquela empresa, alego tudo e eu peço ao juiz que provisoriamente conceda a mim limpar o meu nome junto a esses órgãos de proteção ao crédito. Ora, havendo o preenchimento dos requisitos, dos pressupostos, né, para se conceder a tutela de urgência, o juiz vai conceder esse benefício e vai mandar oficiar os órgãos de proteção dizendo assim, olha, provisoriamente limpe o nome da pessoa porque essa questão está sendo discutida aqui no judiciário. Qual é o prejuízo que há para a outra parte disso? Nenhum. A outra parte quis negativar o meu nome para forçar aí que eu fizesse um acordo ou que eu pagasse uma dívida eventualmente. Mas não há um prejuízo efetivo àquela parte, nem à comunidade como um todo. O juiz concede, por exemplo, essa tutela provisória e de urgência. Isso é só para citar aqui que nesse caso, quando o juiz concede a mim essa tutela provisória, ele não deu a palavra, ele não ouviu o banco, ele não citou o banco ainda, ele não deu a oportunidade do banco falar alguma coisa, tá certo? Por isso que eu disse que o caput, né, lembrando a cabeça do artigo, né, o que está escrito aqui, se chama caput.
É uma palavra latina que significa cabeça. Então, na cabeça do artigo, está sendo dito que o judiciário não vai proferir uma decisão sem a outra ser ouvida. Mas no caso da tutela provisória de urgência, sim, ele vai fazer isso. Só depois de dar a decisão, ele comunica a outra parte da decisão que foi tomada. Outra hipótese. No caso de tutela de evidência, previsto lá no artigo 311, a tutela de urgência também está lá por perto, tá? Não vou ficar explicando agora a diferença em tutela provisória e tutela de urgência ou de evidência, tá bom? E 3 na decisão prevista no artigo 701, e aí a gente vai ver isso mais para frente, tá bom? Então, aí o parágrafo único estabelece exceções do princípio do contraditório, em caso de tutela provisória, tutela de evidência e aquelas decisões previstas no 701. A prévia manifestação, então, dispensa a prévia manifestação da parte contrária. Artigo 10, calma aí, estamos chegando aí no fim desta aula, tá? De CPC, a nossa primeira aula, que diz assim, o juiz não pode decidir, a gente chama de decidir de plano, não é? De plano, por iniciativa dele, né, imediatamente, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Ou seja, o juiz não pode decidir sem dar a palavra, né? É a questão aqui do princípio do contraditório, né? O artigo 10 estabelece o princípio do contraditório também em relação aos fundamentos que o juiz, nos quais o juiz se baseou para dar uma decisão. O juiz não pode decidir com base em fundamentos aos quais as partes não tiveram oportunidade de se manifestar, mesmo que se trate de matéria que o juiz deva decidir de ofício. Então, princípio do contraditório, dá a palavra a outra parte. Artigo 11. Todos os julgamentos do órgão do Poder Judiciário serão públicos. É o princípio da publicidade, que diz que todos os julgamentos são públicos e devem ser fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade. Toda vez que o juiz dá uma decisão, ele tem que fundamentar, ele tem que dizer, né, baseado em que ele tomou aquela decisão. Essa fundamentada ela é por escrito, não é uma justificação oral do juiz, tá? Muito bem. Parágrafo único do artigo 11. Importante esse artigo 11, hein? Parágrafo único. Nos casos de segredo de justiça, sim, há casos em que o processo corre sob segredo de justiça. Pode ser autorizada a presença, né, na audiência, né? Porque essa questão da publicidade aqui, é que significa que pode assistir à audiência, a júris, qualquer pessoa, tá? As portas ficam abertas, destrancadas. No caso de segredo de justiça, pode ser autorizada a presença somente das partes. Então, imagina num divórcio. Pode ser que apenas... Opa! De vez em quando eu chuto a câmera aqui, né, pessoal? Desculpa aqui que está próximo. Pode ser que o juiz apenas autorize que quem entrou com a ação e quem está sofrendo a ação, os seus advogados, defensores públicos, né, e o Ministério Público. O defensor público é aquele que vai atuar em favor da parte como se fosse um advogado dela. Ele é um advogado, mas ele é contratado do Estado para isso. O Ministério Público é o promotor de justiça, tá? Muito bem, pessoal. Vocês têm acesso, juntamente com esta aula aqui em vídeo, o material em PDF aqui na nossa plataforma, explica isso direito, tá? E esse vocabulário pode ser útil, né, para você aí, que não tem formação em direito, para esclarecer algumas dúvidas de vocabulário e o que significa cada uma dessas expressões aqui, tá certo? Eu espero que essa aula tenha sido útil,
que vocês devem fazer? Assistam a aula, façam as suas anotações num caderno ou imprima o PDF. E antes de iniciar a aula 2, se você for fazer essa aula no dia seguinte, repasse a aula 1, tenta relembrar todos os artigos, porque é assim, colecionando novas aulas, mas guardando as aulas anteriores bem fresquinhas na sua cabeça, que você vai ter condição de enfrentar uma prova como essa aqui, de um concurso tão interessante quanto esse.